Alô? Alô? Quem está falando? Advequias! Rapaz, que bom ouvi-lo, rapaz. Mas que ótimo. Mas e aí, Advequias, como é que tá, rapaz? Desde aquele nosso último debate aqui por telefone, eu nunca mais recebi sua ligação, rapaz. Como é que é? Você acha que não ficou bem esclarecido? Como assim? Qual é a sua dúvida agora? Ah, sobre o estado intermediário. Você não acredita que existe estado intermediário? Pois é, Zedequias. Eu acredito que existe estado intermediário, sim. Como é que é o negócio? Quer dizer que para você, para a crença então, para a crença advequiana. Ah, tá. Então, para a crença advequiana, quando a pessoa morre, ela deixa de existir. Ah, agora entendi. Então vocês são aniquilacionistas. A famosa palavra grega tnetopsiita. Quer dizer que para você, quando a pessoa morre, deixa de existir, logo então não há estado intermediário. Bom, então é o seguinte, tá. Você pode deixar eu falar, por favor? Não, sim. Espera um pouquinho, um minutinho. Então deixa eu. Talvez você não tenha entendido muito bem o que é o estado intermediário. Eu suponho. Pode ser que eu esteja errado. Eu posso fazer minha colocação, então? Você permite? Como é que é? Bom, o que eu entendo por estado intermediário? Estado intermediário é o lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Eu, como imortalista, tá? Como uma pessoa que crê na verdadeira doutrina bíblica da imortalidade da alma, o que eu acredito é que quando a pessoa morre, ela não deixa de existir. Quando ela morre, ela continua existindo. E por que ela continua existindo? Porque a alma é imortal, meu filho. Como não? Ah, Ezequiel 18:4? Você me desculpa, mas já muitas pessoas têm apresentado esta citação de Ezequiel 18:4. Você sabe que a palavra hebraica ali para alma é nefesh, não é isso? E nefesh é uma palavra polissêmica, pode significar várias coisas. Inclusive aí no texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, alma significa pessoa, porque havia uma grande polêmica que os filhos estavam acusando a Deus de puni-los por causa do pecado dos pais. Inclusive surgiu aquele provérbio lá em Ezequiel 18:4, dizendo o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Em outras palavras, o que eles estavam querendo dizer é que os pais haviam pecado, cometido as suas falhas, mas a bem da verdade, os filhos estavam levando a culpa pelo pecado dos pais. Agora você veja bem, os filhos levando a culpa pelo pecado dos pais. Então eles começaram a reclamar com Deus que isso não poderia acontecer assim. E o próprio Deus, sim, o próprio Deus diz o seguinte: nunca mais direis esse provérbio em Israel. Porque a pessoa que pecar, se você ver, por exemplo, lá na nova versão internacional mesmo, em algumas outras traduções, vai dizer a pessoa que pecar, ou seja, aquela que cometer o erro, essa vai pagar pelo seu crime, pelo seu pecado. Portanto, ali não está falando de vida além túmulo, né, do estado intermediário, de vida após a morte, ou de alma imortal. Não, o assunto ali é pessoa. Portanto, esse assunto ali está liquidado. Então, agora eu tenho outro texto para você, que é no Novo Testamento, Advequias. Advequias, por favor. Sim, o Senhor Jesus Cristo, ali em Mateus, capítulo 10, versículo de número 28, você se lembra o que ele disse lá? Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ó, com isso, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que a alma não pode morrer. Como é que é? Eu estou atropelando a segunda parte? Não, eu não estou lendo o texto sem contexto, coisa nenhuma. Vamos ler então. A segunda parte vai dizer o seguinte: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então, é que a palavra perecer ali é a mesma que aparece, por exemplo, no Antigo Testamento, ainda que ali é no grego, mas lá no Antigo Testamento aparece o verbo avade.
E Avad tem um significado de perder, de destruir, mas não é de deixar de existir dentro daquele contexto que o Senhor Jesus Cristo está falando. Ali, destruir, por exemplo, um carro que está a 200 km por hora bate numa muralha, o que é que vai acontecer com esse carro? Bateu ali na muralha, ele vai ficar destruído, vai ficar numa situação complicada. Mas se alguém passar por aquele carro, vai dizer o quê? Olha a situação daquele carro. Portanto, o carro continua existindo, mesmo destruído. Então o que Jesus está querendo dizer aí é o seguinte, que você deve temer aquele que pode fazer perecer, no sentido de a pessoa perder o relacionamento com Deus, a comunhão com Deus. Porque a pessoa que está morta espiritualmente, ela está afastada eternamente do pecado. Neste caso aí de Mateus capítulo 10, 28. Porque quando é que Jesus vai fazer perecer a alma desta pessoa? É no Guiena. E o Guiena nem sequer existe ainda, o Guiena. Então veja que é algo para o futuro. E a pessoa que já está agora no estado intermediário, ela vai perecer futuramente para sempre, porque agora ela já está banida da presença de Deus. E posteriormente, quando for lançada no lago de fogo, ela vai então ficar nessa situação para todo sempre. Não, ó, vamos dizer que você tivesse razão, certo? Eu estou entendendo. Aham. Sim. Ó, digamos que você tivesse razão, tá? Vamos dizer que ele... Porque o nosso assunto agora, que a gente está tratando desde o início, é sobre o estado intermediário. Se existe ou não o estado intermediário. Ou seja, se existe um intervalo entre a morte e a ressurreição, em que a pessoa, tanto salvo como perdido, continua existindo. E como ali, isto continua existindo. Então vamos supor que você tivesse razão. Que eu não acredito que seja assim como eu vou falar. Mas suponhamos que realmente ele vai destruir lá no Guiena e vai aniquilar, vai acabar com tudo. E a argumentação essa com a qual eu não concordo. Mesmo assim, você está dizendo que isso só vai acontecer lá no Guiena. Mas você concorda comigo que o Guiena, ele ainda não existe? Então, o Guiena ainda não foi criado. Ninguém está lá no Guiena, porque o Guiena ainda não existe. O Lago de Fogo é para o futuro. E você disse que ele vai fazer isso no futuro. Mas como a gente lida com a primeira parte do versículo que diz: não temais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Ou seja, a pessoa mata o corpo vai para a sepultura. Mas ele não pode matar a alma. O que Jesus está dizendo é que a alma continua existindo. Diferente dessa crença que você tem no... Como é que se diz? No holismo. No holismo, justamente. Essa visão holista de que o ser humano é um monobloco, que é uma parte só, e quando morre uma, morre toda. Jesus está dizendo que isso não é verdade. Que o corpo morre, mas a alma continua existindo. Agora, se ela ainda não... Ela vai continuar existindo, e o Guiena é para o futuro, e ela continua viva, porque apesar do corpo ir para a sepultura, Jesus disse que ela não pode morrer. Então a minha pergunta para você é essa: como é que ela continua existindo? Alma é o que ali? Vida. Ah, então para você a alma ali não é a parte material que sobrevive à morte do corpo, mas é a vida. Oh, Advequias, por favor, sobre Advequias, mas deixa eu complementar. Advequias, vamos supor que a alma então ali, que pode em alguns textos significar vida, mas no texto de Mateus não é vida. Porque veja bem, se alma ali é vida, pensa comigo, como que uma pessoa pode matar o seu corpo? Você que entende que o ser humano é um todo, quando morre um, morre tudo. Só que ali está dizendo que mata o corpo e não pode matar a alma. Como é que alguém pode matar o seu corpo sem tirar a sua vida, meu filho? Olha só, é uma contradição, não tem como. Ah, você está mudando agora, então não é vida eterna. Outro problema mais grave. Então, se alma ali significa vida eterna... tá. Então, se alma ali significa vida eterna, como é que o Senhor Jesus vai lançar a vida eterna no Guiena? Afinal de contas, essa vida não é eterna? E até onde eu sei, ó, Advequias, vida eterna é uma concessão de Cristo somente para os salvos, para os justos. Como é que ele vai jogar vida eterna no lago de fogo, no inferno?
Não faz sentido. A única explicação para psirrê, isso, a única explicação para psirrê ali naquele texto, a alma, é a parte material que sobrevive à morte do corpo. Porque mata o corpo, mas não pode matar a alma. Logo, essa alma continua existindo. É aí que eu digo que há o lapso temporal entre morte e ressurreição. E que essas pessoas estão conscientes. Você está me entendendo? Como não está consciente? Sim. Ó, escuta. Certo. Não, tudo bem. Você se lembra do nosso último debate sobre Lucas 23, 43? Em Lucas 23, 43, você se lembra que Jesus disse, olha, hoje estarás comigo no paraíso. Isso aí foi um fato. Hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, aquele ex-ladrão, que a tradição chama de Dimas, ele não ressuscitou. Mas ele morreu, porque foi aplicado nele o cruro e frágil. O corpo dele foi para a sepultura, como o de Jesus também foi para a sepultura. Agora, se o corpo foi para a sepultura e Jesus disse que levaria ele naquele mesmo dia ao paraíso, e você veja bem que Jesus não ressuscitou dos mortos, até porque ele não poderia ressuscitar antes de Jesus com o corpo glorificado, senão Jesus deixaria de ser as primícias dos que dormem, Advequias. Pois é, Advequias, então ele não ressuscitou com o corpo glorificado, ele continuou na sepultura. Agora Jesus disse que naquele dia ele estaria com ele no paraíso. Como que ele poderia estar no paraíso se ele não ressuscitou? O que é que foi para o paraíso? A sua alma imortal, meu filho. Não tem outra explicação. O corpo morreu por conta da crucificação e depois do cruro frágil, que quebrou as pernas e ele morreu rapidinho. O corpo foi para a sepultura. Agora, o que é que Jesus leva para o céu? Carne e sangue não é do reino de Deus. Logo, não foi o seu corpo mortal que foi para o céu, porque ele não foi ressuscitado com o corpo glorificado. Então, o que ocorre? É a alma dele que foi para o paraíso, conforme o próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 4, você se lembra? Conheço um homem se no corpo, não sei se fora do corpo, sei que tal homem subiu ao terceiro céu, ele foi ao paraíso. Agora o corpo de Paulo ficou aqui, o que é que foi para o paraíso? Da mesma sorte, o corpo do ex-ladrão ficou aqui, o que é que foi para o paraíso? Olha, é o seguinte, para nós encerrarmos, você já conhece a passagem de Lucas capítulo 16, 19 a 31, em que mostra que o rico estava em tormento, enquanto o Lázaro estava no seio de Abraão, que é uma expressão típica para designar um lugar de intimidade, um lugar de felicidade, de bem-aventurança, que é o paraíso, que é o terceiro céu, que é lá nas regiões celestiais. E para a gente finalizar, eu vou deixar para você pensar, porque alguns advequianos, justo, alguns advequianos, né? Isso, têm apresentado para mim esses textos aí. Você está entendendo? Tem apresentado esses textos. Isto. Mas eu quero agora, para finalizar, alguns, ou melhor, eu tenho apresentado para eles o texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você se lembra? Que o Senhor está mantendo sob castigo o ímpio até o dia do juízo. Mas não é o ímpio que está vivo. Não, o ímpio que está vivo, você veja, ele está vivendo uma vida aí arregalada. É como aquele rico que vivia uma vida arregalada e esplendidamente. Ele vivia numa boa, não temia Deus, vivia aí blasfemando. Então aparentemente estava tudo certo, até que a casa caiu, agora vai se ver com Deus na eternidade. Então, esses ímpios que estão mantidos sob castigo, são aqueles que já partiram, que já se foram. E eles estão ali em prisão, como aqueles anjos que estão descritos ali em 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4, que estão mantidos em prisão. E você se lembra que o verbo que aparece grego ali é koladizomenos, que é um particípio, isto, é um particípio presente, que dá a ideia de continuidade no castigo. Eles estão em castigo e continuarão até aquele dia do juízo, onde eles serão depois ressuscitados, julgados e condenados e lançados no lago de fogo para ali ficarem eternamente. É só você ler Daniel capítulo 12, versículo 2, e isto, uns para a vida eterna e outros para o tormento eterno. E você lê também Mateus capítulo 25, versículo 46, onde Jesus diz que a vida será eterna para os salvos e o castigo será eterno para os ímpios. Tá bom? Mas isso, então fica com esse texto até o nosso próximo encontro, Advequias.
Ó, manda aí um abraço para os advequianos, tá? Seus amiguinhos, seus irmãos. Isso. Mas reflita nesse texto aí, tá bom? Então você percebe que para a pessoa continuar no castigo até o dia do juízo, tem que haver um estado intermediário. Tá bom, querido? Um abraço. Outro. Tá bom, obrigado. Ai, só vocês vendo. Mais uma vez, mas ainda bem que ele ligou, né? Gente, o Advequias não tem jeito. Vocês viram que da primeira vez o nosso debate foi sobre Lucas 23:43, onde ele queria negar que o ex-ladrão foi no mesmo dia com Jesus ao paraíso. Mas ficou provado aqui de forma clara que ele foi ao paraíso. Então há um estado intermediário, porque o corpo dele ficou aqui na terra. E a sua alma foi para o céu. Isso chama estado intermediário. É o lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Corpo na sepultura, só que por ocasião da vinda de Jesus, corpo ressuscitado. Isso é lapso temporal. Da mesma sorte, acontece com o ímpio. Você vai analisar lá, Mateus capítulo 10, versículo 28, que nós lemos. Pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Jesus está dizendo que a alma é imortal, ela não morre. Ou seja, o corpo da pessoa vai para o cemitério e a alma, se for justo, vai para o paraíso. E se for ímpio, vai para o inferno, vai para o Hades. E fica aguardando a ressurreição. Nós apresentamos também o texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Além do 2, versículo 9, nós temos outros vários textos que vai mostrar que a condição do ímpio é lá no inferno. Isso está lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Portanto, todo esse argumento que ele apresenta para querer negar a imortalidade da alma é antibíblico, não se sustenta à luz da palavra de Deus. Então vamos ficar na palavra, naquilo que nós temos aprendido. O próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9, ele disse que mesmo que um anjo do céu desça para pregar um evangelho diferente do que está isso aqui, seja anátema. E aí ele ainda diz mais, se nós mesmos viermos aqui para apresentar outro evangelho, não aceite, porque é maldito, é anátema. Então vamos ficar na palavra. Jesus diz que a alma é imortal, que ela sobrevive à morte do corpo e que existe sim um lugar de descanso, um lugar de felicidade, de bem-aventurança para o justo, e ele fica consciente lá no paraíso, ele está consciente da mesma sorte que o ímpio também está consciente. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, você compartilhe, comente, deixe o seu like, ative as notificações. Se você não se inscreveu, por gentileza, se inscreva e dá uma visitadinha na nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. E se você quiser, pode nos conhecer lá na Livraria do Pastor Elias, na rua Conde de Sarzedas, 160, loja 27. E olha, nós estamos com uma super promoção de R$ 1.490 por apenas R$ 620. Corre que os últimos kits já estão para acabar. É só você entrar no nosso vídeo lá que fala sobre essa grande promoção. Promoção, tá em cima aqui, olha. Você vai ver que está ali, ó, promoção de R$ 1.490 por apenas R$ 620. Entre em contato conosco. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Até o próximo encontro, que eu acredito que o Zedequias não ficará somente nessa pergunta. Ele vai voltar com algum outro argumento, mas para todos os advequianos, o Advequias esteve aqui e para a gente é um prazer estar recebendo ele, né? Um abraço para todos vocês, tá bom, queridos? Muito obrigado.